Gente, carnaval é sinônimo de festa, alegria e muita diversão. Mas olha, apesar de toda essa descontração, os cuidados com a saúde precisam ser redobrados. Você que gosta de cair na folia, se preocupa em ter uma boa alimentação, em se hidratar da maneira correta? E você que está solteiro, hein? Tem aqueles cuidados básicos antes de se envolver com alguém naquele calor do momento? Então, gente, preste atenção nas dicas que nós vamos te dar agora para não ter nenhuma dor de cabeça durante os próximos dias. Eu já estou aqui com o Dr. Rogério Nadim Vicente, que é clínico geral. Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso programa nesse pré-carnaval. Quais são os segredos para a pessoa conseguir curtir bem o seu carnaval, doutor? O principal segredo acho que é evitar exageros, né? O carnaval é uma época que o pessoal tomado de uma alegria e, né, assim, às vezes beira um pouquinho a pessoa acaba deixando a irresponsabilidade tomar conta, né? Exato. Então, assim, ter moderação nas coisas acho que é o principal na vida, né? E, assim, o período do carnaval tem que ser mantida essa moderação com algumas coisas, senão, é claro, o organismo vai sentir os excessos que forem cometidos. Exatamente. Né? Esses cuidados são super importantes a gente ressaltar aqui. Se você aí de casa quiser fazer alguma pergunta aqui para o Dr. Rogério, pode ligar para cá, tá? O telefone é o 3340-0070. Vou repetir, 3340-0070. Bebidas. Existe uma bebida mais indicada para o pessoal que queira cair na folia, para que dia seguinte a ressaca não seja tão forte? A ressaca vai depender, primeiro, da metabolização da bebida, né? Cada pessoa tem um ritmo de metabolização, cada pessoa tem um ritmo na qual a bebida é absorvida. E assim, tem algumas bebidas que têm um teor alcoólico maior, então menor quantidade dessa bebida vai trazer a mesma consequência do que grandes quantidades de bebidas que têm menos teor alcoólico, né? Então, cerveja, um teor alcoólico moderado, mas é claro que destilados vão ter um teor alcoólico muito maior, né? Então, é uma coisa que às vezes a pessoa tem que ter atenção, aquelas bebidas, garrafinha, Smirnoff, não sei o que é Ice, etc., também tem uma quantidade razoável de álcool, né? A pessoa mais jovem acha que aquilo lá não tem muito álcool e acaba se perdendo na quantidade, né? Então, verdade. E aí, dia seguinte, a ressaca é batata, vai acontecer. Com certeza. Se a pessoa exagerou, o álcool ele é absorvido logo no comecinho do trato gastrointestinal, no estômago, no duodeno. Então, ali, se a pessoa está com o estômago vazio, ela é absorvida mais rápido, né? Então, ela vai atingir picos maiores no sangue, de concentração de álcool. Então, a pessoa vai acabar se embriagando mais rápido se ela bebeu em excesso. Né? Assim, a embriaguez, ela acaba alterando várias coisas do nosso organismo, né? Então, assim, a pessoa pode acabar, no final, com uma irritação gástrica, porque o álcool é um irritante gástrico, pode acabar desidratada pelo vômito, se for em excesso pode até entrar em coma, né? Já sabido por causa do álcool. Nossa, viu, gente? O cuidado necessário que a gente está falando é para salientar para você curtir bem, né? A gente quer todo mundo Vinho da Silva aqui no nosso Ver Mais na segunda-feira, na semana que vem. Você falou com relação a organismos que difere muito, né? Digamos uma pessoa mais magrinha, a probabilidade de ficar embriagada mais rápido é mais provável? Não. A pessoa, assim, o álcool é metabolizado no fígado, né? E tem uma parte da metabolização do álcool que é no próprio estômago, né? Tem algumas células que fazem. É interessante que as mulheres, a maioria delas, tem diminuído essa metabolização no estômago. Então, a mulher ela tem uma tendência maior de tomar menos e se embriagar mais rapidamente. Então, a mulher, um cuidado redobrado. Muito bem. Tem gente que fala que o chocolate ajuda. É verdade? Na verdade, tudo que você, assim, não pode deixar o estômago vazio. Você vai se embriagar muito mais facilmente. Porque ali aumenta muito a velocidade de absorção do álcool. Quando o estômago está com um alimento, alguma coisa, isso diminui um pouquinho a absorção. Mas é claro, né? Depende muito mais da quantidade que você vai ingerir do que exatamente se está cheio, se está vazio. Se beber com moderação, vai ter um carnaval bem tranquilo. O que seria beber com moderação? Varia de pessoa para pessoa. Mais ou menos para a gente ter um parâmetro. O que na medicina, o que se tolera dizer que a pessoa é tolerável, assim, é uma taça de vinho por dia, né? O equivalente a uma taça de vinho por dia. Uma latinha de cerveja?
uma ou duas, né, vamos dizer assim. Muito bem. Aí vamos lá partir agora para a hidratação, né? Conforme eu falei. Água é super importante, super fundamental. Qual a quantidade certa de água que a pessoa deveria ingerir, pelo menos nesses dias, e por que isso? Normalmente, assim, um adulto, né, de estatura normal, peso habitual, 2 a 3 litros de líquidos, né, água, para que a pessoa tenha ali uma metabolização adequada, né, assim, hidratação, etc, né. A pessoa que vai nesses dias, por exemplo, vai lá no bloco de carnaval, vai desfilar, vai seguir o trio elétrico, é claro que ela vai ter, é igual uma atividade física, né, vai perder mais líquido. Então, essas pessoas, é claro, tem que se prevenir, tomar mais líquido ainda em relação ao habitual, né, porque vai perder líquido e vai acabar não se cuidar desidratando. Às vezes a pessoa fica horas, né? Isso que a gente diz. Se a pessoa tem moderação, a coisa vai dar tranquila. Mas tem gente que assim, fica horas e horas e horas debaixo do sol, tomando álcool. E, né, isso é claro, aquilo que vai acabar trazendo consequência para o organismo. Álcool e sol não combinam? Não dá para dizer isso, assim. Na verdade, o álcool, se ela bebeu em excesso, né, assim, vai estar lentificada, vai perder um pouco o julgamento adequado das coisas, né? Então isso vai prejudicar, ela pode passar mais tempo ainda numa atividade que talvez se ela tivesse sóbria, ela perceberia que o organismo está pedindo repouso, né? Alimentação. Quais seriam os alimentos indicados e aqueles assim, pessoal que vai curtir uma balada, que vai curtir uma folia, deveria se evitar? Olha, alimentações gordurosas vão dificultar um pouquinho. Ela tem ela tem na verdade a digestão mais lenta, né? Então, alimentos gordurosos vão pesar no estômago. Se a pessoa está na balada, tá querendo brincar, é claro que aquilo pode atrapalhar o passeio dela, o carnaval dela. Então, assim, na verdade, evitar excessos também na alimentação, não só no excesso de alimento, como também na falta de alimento. Tem gente que você vai viajar e é muito comum assim, pessoa jovem vai em grupo, vai viajar e aí fica só em macarrão instantâneo, essas coisas. Assim, ela vai acabar deixando de ingerir nutrientes necessários associado às outras coisas do carnaval. Normalmente é isso que faz as pessoas acabarem o carnaval num estado deplorável, né? Pois o que pode acontecer com uma pessoa que não hidratou direito, que bebeu demais, comeu muito feijão, comeu muitas comidas pesadas, o que pode acontecer com essa pessoa? Olha, a pessoa normalmente ela pode sentir muito mal, assim, aquela sensação de náusea, de fraqueza, né? Assim, uma consequência, assim, uma doença específica que vai dar, alguma coisa, não dá para dizer, né? Assim, não tem falar, se você fizer isso, você vai pegar tal coisa, mas assim, vai ter prejudicado a sua atividade no dia seguinte ao carnaval, com certeza. Tem uma outra coisa interessante que é a privação do sono, né? Assim, é uma coisa que traz consequências para o organismo, né? Então, assim, é muito comum a pessoa ficar horas e horas e dormir pouco e mais horas e bebida. Então, assim, tem consequências para o organismo. Tem vários estudos mostrando que a privação do sono diminui a tensão, diminui a libido, né? Altera o apetite, né? Então, assim, tem até assim, se fala muito de álcool e acidente e tal, mas a privação do sono também é grande responsável por grande parte dos acidentes. E assim, dormir em horários, claro, isso vai ser normal na maioria das pessoas, em horários diferenciados. Pessoal que normalmente ia para a cama meia-noite, vai para a cama às 6 da manhã. Não tem tanto problema, assim, a gente tem uma quantidade de horas que a gente tem que dormir durante o dia. Cada pessoa tem uma quantidade média, no geral 8 horas por noite, né, que é o recomendado, mas isso varia de pessoa para pessoa. A pessoa tem que, se ela perde 2 horas, 3 horas, ela tem que repor isso adequadamente depois. Tem que ser reposto. O sono perdido vai ter que ser reposto depois. O sono perdido é perdido, tem que repor, senão ele vai perder. Então ele é até cumulativo esse efeito, né? E assim, é interessante, tem algumas pesquisas com os coitadinhos dos ratos, né? Assim, privação do sono de semanas, eles acabaram morrendo. É interessante que eles morrem até por infecções. Então, assim, você vê que até no sistema imunológico tem influência a privação do sono. Olha. Aumentando a chance de ter infecções e outros problemas. Então, interfere diretamente na imunidade da pessoa. Interfere. Às vezes não é tão clara essa relação, mas nesses estudos aí que foram uma coisa levada ao limite, né? Dá para perceber que tem relação, sim. Beijo na boca. A pessoa pode pegar doença?
Pode pegar doença. Que tipo de doença? As mais comuns são as doenças de transmissão respiratória, gripes, resfriados, mas herpes também, né? O herpes simples é uma das coisas que se passa pelo beijo, gastroenterites virais, né? Diarreia, que é viral, também contato de mucosas vai passar. Uma pessoa que está com uma gastroenterite vai beijar uma outra pessoa que não está com nada, vai transmitir. Tem um grande risco de transmitir, sim. Então, essas doenças são as mais comuns. Tem algumas ali, doenças como é citomegalovírus, uns vírus diferentes, e que é muito comum contato pelo beijo, assim, né? Até se diz que é doença do beijo e tal. É uma gripe muito forte que pode dar, assim, resumindo o que essa doença dá, né? Às vezes fica um pouco mais arrastada, de alguns dias de febre e tal. Mas normalmente, assim, a maioria das pessoas já teve contato com esse vírus e já é imune, mesmo sem saber. Tá, e a gente tem que colocar também aqui a importância, gente, de usar camisinha, fundamental, né? Porque o pessoal, conforme eu falei, vai ali no calor da emoção, acaba acontecendo. Mas aí, por que a importância? Nunca é demais a gente salientar isso. Quais são as doenças que a pessoa pode pegar, claro, além de uma gravidez indesejada que podem acontecer? Sim. A AIDS, né? Acho que é a mais temida, né? Mas as hepatites são doenças que... Lembrando que no nosso litoral a AIDS tem um grande índice, né? É verdade, muito comum, né? Assim, tem bastante gente aí com AIDS que está no nosso litoral, é uma incidência muito grande. E as hepatites são outras doenças que, né, assim, também têm consequências muito graves, né? Assim, hepatite C, uma doença crônica que a pessoa pode evoluir com insuficiência hepática, né? Sem falar nas doenças venéreas, né? Herpes genital, cancro mole, outras doenças que, assim, até menos conhecidas, mas que também incomodam muito, né? E a pessoa com certeza, assim, vai ficar arrependida se acontecer uma coisa dessa com ela. Doutor Rogério, resumindo isso tudo, curtir sim, aproveitar sim, ser feliz sim, porém de uma forma moderada e cuidando da sua saúde. Para o seu próprio bem, né? Exatamente. Acho que a ideia é essa, ter moderação para o seu próprio bem.